criar é a forma mais contundente de expressar a existência e as emoções humanas mais profundas. A arte-terapia lida com o processo criativo. A arte-terapia é o tema da universidade que está começando agora. Hoje, na Sociedade Brasileira de Arte-Terapia, em Niterói. O uso da arte como terapia visa a criação estética e a elaboração artística em prol da saúde. Espelho, espelho meu. O Universidade de hoje está na Sociedade Brasileira de Arte e Terapia. Espelho, espelho meu foi uma mostra que teve com artistas de Brasil e Portugal, mas a gente vai falar dela daqui um pouquinho. Arimar, primeiro, sobre a arte e terapia em si. O intuito principal da arte e terapia é a terapia, é a arte? Como é que essas duas coisas se interrelacionam? É uma mistura disso tudo, né? É um pouco de expressão, um pouco de autoconhecimento e, principalmente, promover processos significativos de transformação na vida da pessoa, buscando a saúde física e mental. Através da arte-terapia, depois de pesquisar o universo exterior, eu voltei para dentro de mim, através da arte-terapia, para dentro de mim e localizei a tal forma que eu procurava sempre, que era a terceira vértebra da lombar. E, através dela, eu comecei a desenvolver todos os meus trabalhos, e, inclusive esses que estão aqui, que são uma continuação, que daqui para frente serão todos os meus trabalhos apoiados nessas peças. Você usa a arte-terapia no seu consultório também? Uso sim. Eu acho que, através do desenho ou de qualquer expressão artística, eu consigo descobrir alguma coisa além do que o paciente fala. E como é que eles recebem isso? Eles estranham num primeiro momento que foge daquela terapêutica, digamos, tradicional, só de conversar? Nem sempre é só para o paciente que está em terapia. O mesmo paciente que vai para uma simples medicação, eu posso dar uma folha de papel e um lápis. Então, pessoas idosas que nunca mais desenharam conseguem fazer alguma coisa. Se expressar através da arte? Expressar depois de muitos anos, sem segurar num lápis, num papel. A transformação vem através disso? Assim, geralmente a pessoa coloca algumas coisas que nem ela sabia. E ela coloca rapidamente ali, porque o inconsciente é muito rápido. Muito poderoso. É como se fosse uma fotografia do inconsciente, naquele instante. Não existe limite. O limite é dado pelo que o paciente, o momento do paciente pode trazer, como ele está. E o arte-terapeuta ele vai usar justamente o material que vai facilitar essa abertura. Então, o material pode ser argila, pode ser o papel, pode ser a colagem, pode ser um simples rabisco, as canetas todas, enfim, folhas, materiais da natureza, não existe limite. O próprio movimento do corpo, a música, o olhar, enfim, tudo pode ser transformado em arte. No seu caso, Áurea, qual foi a expressão artística que você encontrou e que te ajudou a se transformar também? A dança. Quando eu comecei a fazer arte-terapia, aí eu comecei a encontrar novos caminhos, novas modalidades de expressão, né? Que até então era muito difícil para mim me expressar, demonstrar, né, o que eu estava sentindo. Então, depois disso, realmente há uma transformação muito grande. Mas no início teve algum tipo de dificuldade também, quando você começou a perceber, até você começar a perceber que aquilo te trazia uma transformação, teve uma dificuldade também? Quando eu comecei a fazer arte-terapia, eu estava numa situação realmente precisando da ajuda do terapeuta. E eu escolhi a arte-terapia e realmente foi muito bom. Foi uma luzinha lá no final do túnel. Como é que a gente pode explicar para quem não conhece como se usa a arte-terapia, né? Como é que você se aproxima desse aluno, desse cliente, desse paciente? Eu acho que a arte é um fator importantíssimo na relação professor-aluno, já estamos falando, né, dessa área, porque
Eu, por exemplo, que trabalhei muito tempo com deficiente mental ou com crianças com dificuldades grandes de emocionais e de aprendizagem, né? A arte, em várias situações, não só artes plásticas, mas a música, o teatro, isso tudo aí, para mim, era uma coisa importantíssima, porque eles tinham dificuldade, muitas vezes, de se expressarem. Além de que a autoestima desses alunos é muito baixa. E, a partir do momento em que eles trabalhavam com arte, com coisa que eles podiam fazer de uma maneira mais livre e se expressando da maneira que eles queriam, vamos dizer assim, né? Eles iam começando a se descobrir, o autoconhecimento deles ia levando eles a uma autoestima maior, e isso é muito importante. Muito importante. E isso eu estou falando dos alunos com deficiência, mas os alunos de universidade também. Quando você pega uma turma, às vezes, eu dei aula há muito tempo para pedagogas e normal superior, né? E as pessoas entram com a autoestima baixa, até que o professor, nesse país, é desvalorizado, tanto quanto o aluno. E trabalhar com arte é uma coisa que faz com que eles comecem a se descobrir como pessoa, né? E isso é muito importante. Ajuda tanto o professor quanto o aluno nessa comunicação, né? Ajuda. A minha ajudou também. Aurimar, Sociedade Brasileira de Arte e Terapia, que é aqui onde a gente está agora, né? Como é que surge a sociedade, assim, no sentido de qual o intuito dela? Certo. A sociedade se constituiu, na verdade, congregando arteterapeutas que são artistas plásticos e integram arte e educação, metodologias de arte e educação, cultura e lazer ao processo. A SBA ela representa também uma abordagem específica em arte-terapia que vem somar efetivamente a arte no processo terapêutico, arte e cultura. Essa mostra, Espelho, Espelho Meu, ela trabalha a questão do ser humano e sua autoimagem, né? Uma das possibilidades de arte-terapia é da pessoa estar se vendo através dos trabalhos. Eu vou interromper aqui, porque é justamente sobre essa mostra, Espelho, Espelho Meu, que a gente vai conversar no próximo bloco. Mas antes, se liga nessa dica. Se quiser saber mais informações sobre a profissão de arte-terapeuta, acesse o site www.ubaat.com.br, o site da União Brasileira de Associações de Arte-Terapia. O Unidiversidade está de volta na Sociedade Brasileira de Arte e Terapia. E agora a gente vai falar um pouco sobre a exposição Espelho, Espelho Meu. Quem teve essa ideia de fazer uma exposição, uma mostra internacional, inclusive, a partir desse mote, desse objetivo que é trabalhar com o espelho, né? Com o artista se vendo através da obra? Nós temos aqui trabalhos que são reflexo das pessoas que os fizeram, né? Em arte-terapia, todo o trabalho da pessoa é reflexo dela naquele momento. E os artistas de todos os tempos espelharam o homem, a condição humana. Todos os questionamentos, os conflitos, né, estão espelhados nas obras de arte de todos os tempos. Então, nós pegamos essa questão de espelho, e que, na verdade, no processo terapêutico também acontece a questão, muitas vezes, da pessoa estar resgatando a sua autoimagem, ela se reconhecer como um indivíduo único dentro de uma coletividade. Nós pegamos essa ideia, montamos a exposição, convidamos a Sociedade Portuguesa de Arte e Terapia para estar participando conosco, e isso gerou uma mostra internacional que aconteceu paralelamente aqui no Brasil, no Museu Antônio Parreiras, em Niterói, e em Lisboa, no Instituto Português da Juventude. E que está disponível no site também, né? Exatamente. No site www.espelhoespelhomeu.sba.arte.br. Ele falou, essa obra acaba refletindo aquele artista naquele momento. Portanto, isso se transforma, né, ao longo da vida, como a gente vai se transformando também. É assim? Essa arte está em constante transformação, como o homem também está? Sim, quando você se olha no espelho todos os dias, você não se dá conta da sua transformação. E eu achei esse tema muito interessante e o meu trabalho reflete exatamente isso. E o seu trabalho tem um tema
para mim, que estou olhando aqui como um espectador da sua obra, que é o tempo, né? Por que esse tempo é tão importante? Eu como psiquiatra, percebo essa transformação no tempo, principalmente porque eu atendo desde crianças pequenas até idosos. E eu pensei, quando o Arimar falou sobre isso, no relógio, porque o relógio é um dos exames que se faz quando tem doença de Alzheimer, que esse relógio a pessoa não consegue fazer. Principalmente, há uma transformação, há uma modificação da figura do relógio. E, infelizmente, o tempo dessa pessoa para. Ela, na verdade... A vida continua e o tempo para. E o tempo para. E a ideia foi colocar um relógio que não tem ponteiro. E a vela ali, acesa, significaria o tempo de cada um de nós, né? Que é um tempo finito, né? Finito, que acaba. Por que Medalhinhas Ciganas no seu trabalho? Porque eu tenho assim uma grande ligação com a cultura cigana. Então eu aproveito isso para usar nos trabalhos que eu faço. O que você sente quando você olha a sua obra? O que eu sinto? Que eu sou uma vencedora, que sou uma vitoriosa. Que quando eu fiz essa obra, eu estava assim, bem no começo de uma recuperação, né? Que está sendo ainda difícil, mas eu consegui ver o labirinto todo dourado, né? E consegui ver a vida na saída do labirinto, né? Que é uma flor vermelha. Aí a gente volta para falar um pouquinho da terceira vértebra da lombar, né? Que é o que está aqui no seu trabalho. Através da terapia, eu fui me descobrindo e encontrei a terceira, que é a fusão, e isso me realizou. Aqui nessa outra eu vejo, inclusive, palavras como discriminação, preconceito. Rejeição e discriminação. E, através disso, ainda existe uma película que eu pretendo, bem em pouco tempo, acabar de eliminar essa película, mas a rejeição e o preconceito vai ser mais difícil, vai demorar mais um pouco. Mas só a coragem de olhar de frente para ela... Me ajuda. Eu me sinto bem agora fazendo. Antes, talvez não. Eu não olhasse com mais, devido a... Porque eu não havia descoberto essa maneira através da terapia. Eu descobri que agora ela me faz bem quando eu começo a criar. Essas coisas que a gente já ouviu a partir dos artistas que estão expostos aqui, né? Tem sempre um olhar muito... Não vou dizer mágico, né? Porque parece que mágico vem de fora. Porque vem de dentro, né? Tem sempre um olhar muito para o interno que vai causar aquela transformação que a gente falou no início do programa. A arte-terapia tem esse intuito de localizar internamente da pessoa essa chave que vai mudar a história? Dizer assim que, propriamente, com o sentido terapêutico da arte, seria estar restringindo um pouco, né? Mas tem isso também, né? Tem a questão, como eu estava conversando contigo, tem 3 possibilidades terapêuticas de utilização de arte. A primeira seria a própria questão que é inerente a qualquer forma de arte, que é de quando você está fazendo alguma atividade artística, e esse artística bem entre aspas, né, você se desliga dos problemas do mundo, entra num estado alterado de consciência, e isso por si só já é saudável, né, esse silêncio nesse turbilhão da vida. Esse descanso que a gente tem a partir dessa relação com a criação, né? Isso. Outra possibilidade é o arte-terapeuta possibilitar as pessoas, tendo um conhecimento técnico de materiais, de técnicas também, está possibilitando uma expressão de energia que ela tem acumulada ali dentro e que, às vezes, não encontra um canal de expressão e retorna para dentro do corpo. Então, as doenças psicossomáticas, que são expressão de algo que talvez pudesse não acontecer, tendo uma forma artística ajudando. Como, por exemplo, uma pessoa que consegue se expressar através de mexer com argila, porque aquilo coloca uma energia em movimento que é necessária. Exatamente, né? Eu gosto de dizer nas aulas que nós somos educados desde criança a sermos bonzinhos, né? Oferecer a outra face, se formos agredidos, mas somos humanos, temos esse conteúdo de raiva e de agressão. Se isso não tem uma forma de expressão, detona em doença. Então, o arte-terapeuta, numa atividade de argila, pode estar possibilitando a pessoa a ela socar, esganar a argila, né, bater e aí liberar uma energia agressiva que sai de uma forma, vamos dizer assim, saudável, né?
para si e para quem está perto. E a terceira? A terceira seria do arte-terapeuta, está ajudando a pessoa a ela ter um diálogo com ela mesma através do objeto fruto da expressão dela, que pode ser uma colagem, um desenho, uma pintura, modelagem, escultura, e tem aí todas as formas artísticas possibilitando expressão. E aí eu queria até estar fazendo um comentário que é o seguinte, não é uma questão de estar interpretando trabalhos. Profissionais que fazem isso não estão sendo bons profissionais, né? O que nós possibilitamos é um diálogo da pessoa com ela mesma através do material que ela foi, do objeto que ela produziu. A gente pega o trabalho da pessoa e dialoga com ele como se estivesse dialogando com uma obra de arte. Mais diálogos no próximo bloco. A gente vai falar também um pouco sobre a profissão. Existe uma profissão de arte-terapeuta? Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. No site www.museuimagensdoinconsciente.org.br você encontra informações sobre exposições, cursos, agenda de eventos, entre outras coisas. A arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um. É liberdade, criatividade, sensibilidade. É vida. Carl Jung, 1920. O Unidiversidade está de volta na Sociedade Brasileira de Arte e Terapia. E agora, mais alguns diálogos do artista com a sua obra. A gente tem aqui um diálogo profundo entre o masculino e o feminino, é isso mesmo? Nós aqui começamos a fazer uma discussão sobre os mitos femininos. E trabalhamos bastante textos e várias coisas sobre mitos femininos. A primeira coisa que a gente fez foi ter uma peça de argila na mão para representar o feminino. E esse trabalho começou com isso. Tá? E o espelho. O espelho. Acontece que, à medida que o tempo foi passando, eu vi que o meu feminino sozinho, sem o masculino, não tinha muito sentido. E eu arranquei de uma árvore que foi brutalmente assassinada na minha rua, arranquei o casco da árvore, e daí eu comecei a partir para o masculino e o feminino, que eu achei que o feminino sozinho estava sem sentido. E aqui ficou integrado o masculino e o feminino. E a gente trabalha muito em cima da questão da mitologia. Essa questão é uma linha mais junguiana, né? Não se entende um processo de arte-terapia sem ser um processo transdisciplinar, né? Então, temos um referencial em psicologia calcado na abordagem junguiana. Daí a utilização de mitos, contos, né? E um conceito fantástico que eu acho do Jung, que é o conceito de arquétipo. Quando eu estava falando dentro daquele processo de diálogo da pessoa com ela mesma, né, muitas vezes a gente utiliza, né, imagens arquetípicas para estar ajudando a pessoa a entrar em contato com algum aspecto dela. Tá? Você falou em Jung, a gente não consegue deixar de falar também na Nise da Silveira, né? Que é uma pioneira e que é uma referência assim, essencial, né? Mundial, e que enfrentou muita dificuldade, muito preconceito, quando ela trouxe uma novidade no lidar com os seus pacientes psiquiátricos através da arte. Você percebe que hoje em dia ainda há algum tipo de preconceito? Não digo assim preconceito, mas uma dificuldade das pessoas perceberem o alcance que o trabalho com arte possibilita, não só a nível de educação, né? O arte educador a todo momento tem que estar se justificando, né? E o arte terapeuta também. Às vezes as pessoas não conhecem o alcance que isso pode ter e da ajuda que pode estar promovendo. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Então, essa mulher é uma índiazinha. Eu acho que é aquela índiazinha que está dentro de cada um de nós brasileiros. A Vitória Regia é uma lenda super conhecida, né? É uma lenda que encanta todas as mulheres, a todos. E o que eu peguei, né? Resolvi pegar a lenda da índiazinha que via na lua um guerreiro e, apaixonada, buscando esse guerreiro, ela caminha pelas matas, ela caminha todas as noites, com a esperança de um dia se tornar uma estrela e ficar junto desse guerreiro. Até que ela encontra a imagem, o reflexo da lua nas águas e mergulha pensando em encontrar esse guerreiro.
São muitas as leituras que a gente pode fazer desse mito, né? Dessa lenda, muitas. Mas eu pensei basicamente no ritual de passagem, né? Da menina para a mulher. Quando surgiu o tema do espelho, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o olhar, né? O olho que tudo vê, né? De Foucault. Quer dizer, nós somos filmados, nós somos fotografados, nós somos vistos, controlados, né? Através do satélite, controlados todo o tempo, mesmo sem sabermos. Então, a primeira ideia que veio da questão do espelho, do reflexo, foi ali. Falei para Arimar, eu vou fazer um trabalho digital. Vou ficar em cima disso. E fiquei pensando, vieram diversas ideias, coloquei para ele e tal. Mas depois, numa conversa, saiu essa questão da cultura e dali veio a questão, né, arquetípica, talvez, né, que está dentro de mim. Então, veja só você, de uma ideia, a princípio, super moderna, tecnológica, eu caí lá atrás na Indiazinha Nayar. Você acha que é muito difícil, assim, que a arte acabou adquirindo um status de algo que tem uma amplitude distante da gente, que às vezes é difícil a gente perceber que a gente também é artista? Eu acho que sim. E como a gente estava falando de Jung, tem uma frase que eu gosto muito do Jung, que ele diz que a longo prazo ninguém pode abafar a criatividade. Que bom, né? Que ela acaba sempre aparecendo. Isso é para todo mundo, né? Então, por isso que a arte-terapia é um aliado, é uma forma de lidar com essa questão. A arte-terapia, quando ela resulta em alguma obra, e que tenha, né, uma obra externa, digamos, né? Porque talvez a obra mais importante seja a transformação interna de quem a fez. Mas essa obra externa, ela tem esse olhar sobre ela, que é uma arte que possa ser utilizada comercialmente na arte-terapia? Olha, eu não percebo isso, né? Nunca tive isso presente na nossa atividade, mas creio que seja possível também. Mas o intuito principal não é esse? Não tem nada, não. Isso aí, se acontecer, vai ser uma coisa assim a mais, né? O importante mesmo é o trabalho com a pessoa, né? E voltado principalmente para isso que a gente estava falando, para se reconhecer como um indivíduo único que percebe de uma maneira própria, interage de uma maneira própria dentro da comunidade. Existem determinados sofrimentos, e aí eu gostaria, estou falando isso por conta de estar falando da nossa abordagem que privilegia arte e cultura, determinados sofrimentos que acontecem por conta da pessoa ser formado dentro de um local específico, de uma época específica, e de repente ela, ele como indivíduo, ela, a pessoa como indivíduo, ela não se encaixa nos padrões daquela cultura, daquele momento. Resulta numa angústia que muitas vezes ela não consegue nem localizar, né? Exatamente. Uma coisa principal é a questão lúdica, né, que a gente está um pouco deixando passar aqui, mas que é uma coisa fundamental, esse aspecto lúdico de utilização da arte, né, do fazer artístico. Falando de profissão, para a gente terminar o programa, existe uma profissão ou arte-terapeuta? Não existe ainda, tá? E é bom até você estar possibilitando essa oportunidade, que o que acontece? A arte-terapia existe atualmente como uma pós-graduação, né? Uma atividade de pós-graduação, uma especialização. Para profissionais de saúde? Para profissionais de qualquer graduação. Tá? E existe agora, foi criado, né, eu tenho orgulho de pertencer a uma associação, que é a Associação de Arte e Terapia do Rio de Janeiro, sou membro fundador, junto com outros colegas, que constituíram a primeira associação de arte e terapia do Brasil, e aí passaram a ser constituídas em outros estados outras associações que se reuniram, criaram a União Brasileira das Associações de Arte e Terapia, que tem o intuito de estar legitimando a atividade, legitimando a carreira e representando os arteterapeutas no Brasil. O que é o melhor da arte-terapia? Participar. Se encontrar. Que difícil, hein? O que é o melhor é brincar. Brincar, mas principalmente criar. É o fazer com alegria e felicidade. Viver plenamente e saborear a existência da melhor forma possível. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu queria agradecer a Liliana, Jair, Áurea, Alzira, Ana Cristina e Arimar por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.